Você conhece as 3 formas diferentes de se hipnotizar uma pessoa? Bom, é sobre isso mesmo que eu vou falar. Existem 3 maneiras diferentes de colocar a pessoa em transe, de fazer hipnose com ela, e eu vou explicar pra vocês aqui quais são essas 3, quais características compõem cada uma delas, pra você decidir aí se você tá estudando hipnose, se você tá interessado por hipnose, em qual tipo você mais se encaixa, ou talvez você queira aprender as 3. Então, se você quer saber quais são esses 3 tipos diferentes de hipnose, fica aqui no vídeo comigo que eu te ensino, é claro, mas como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise, mais uma aula aqui, tá? Meu nome é Henry Dávila, as minhas redes sociais estão aqui na descrição, tá? Vai aparecer o meu Instagram aqui pra vocês. Tem o Telegram também do canal, se você quiser conteúdos exclusivos lá, tá totalmente liberado, é só você entrar aqui, na descrição tem o link do Telegram, da minha página do Facebook, de tudo que você imaginar é só procurar aqui. Outra coisa que eu sou obrigado a falar aqui também, tem o meu curso completo de hipnose gratuito com certificado, então se você quer aprender hipnose, tem 50 aulas aqui no meu canal, é só você entrar no primeiro link da descrição e já começar a fazer, mas primeiro assistir esse, depois você vai pra lá. Então, como tá aí no título do vídeo, existem 3 tipos diferentes de hipnose. Existe a hipnose da linha conversacional, existe a hipnose clássica e existe a hipnose não verbal. Dentre elas e misturada com elas vai ter várias outras técnicas, outros meios de se hipnotizar, porém vão estar conectados, tá? Essas 3, digamos que são as mães de todas as outras que vêm a partir daí. Então a hipnose clássica, a gente pode imaginar ela como sendo um misto da hipnose não verbal com a hipnose conversacional. Porque na hipnose clássica nós temos os 3 modelos, a gente usa da fala, mas a gente usa também de coisas não verbais, usa de artifícios aí que são já mais voltados para a hipnose não verbal. Enquanto a hipnose não verbal não tem palavra alguma, né, sendo dita ali, a indução é totalmente sem falar nada, e a conversacional é simplesmente falando, não usa mais nada a não ser a fala. Então essas aí já começam a ser as maiores diferenças aí de uma para outra. Now the world don't move to the beat of just one drum. Brincadeira, gente, não acabou o vídeo, tá? Porque agora eu vou explicar agora que eu já dei a resposta, eu vou explicar pra vocês no que se compõe cada uma delas, tá? Então vamos começar com a mais comum, né, que é a hipnose clássica. Apesar da hipnose clássica, em suma, ter começado ali lá com o Mesmer, como vocês já devem ter visto se vocês fizeram o meu curso de hipnose completo, tá aqui no vídeo da história da hipnose. Apesar de ter começado tudo com o Mesmer, quando o Mesmer estava hipnotizando já não era tão parecido com a hipnose clássica como a gente tem hoje. A hipnose clássica que a gente tem hoje, que é aquelas técnicas de Army Pool, de Dave Elman e tudo mais, começaram a aparecer dessa forma aí lá com James Braid, que é esse cara que vai aparecer aqui pra vocês. O James Braid era um médico e ele começou a ver a hipnose da maneira mais científica. Na verdade foi ele que batizou então a técnica de hipnose, porque até então não tinha esse nome. E ele começou a ver ela com um viés mais científico, começou a aplicar testes aí, técnicas para ver se funcionava, como que a pessoa reagia. E então o mais próximo que a gente tem de hoje é o que o Braid fazia lá atrás. Então, dos mais antigos, digamos que o James Braid é o que mais a gente pode dizer que está correlacionado à hipnose clássica. E a hipnose clássica, ela usa, como eu falei, né, artifícios aí da hipnose conversacional e da hipnose não verbal também. Por quê? Porque a gente usa da comunicação, muitas vezes durante uma hipnose clássica, a gente usa de técnicas voltadas à hipnose mais conversacional para ajudar a hipnotizar a pessoa. Porém, ao mesmo tempo, se a gente pegar uma indução de Army Pool, né, que se você não sabe fazer indução de Army Pool, tem um vídeo aqui meu fazendo também. O Army Pool, se a gente pegar ele, a gente vai ter técnicas aí que são da hipnose não verbal, como a atenção, como o olhar nos olhos, o jeito certo de olhar nos olhos. Então é normal, é totalmente normal ter coisas de ambas as técnicas dentro da hipnose clássica. Por isso que eu falei, a hipnose conversacional, ela é só conversa, a não verbal é zero conversa e só técnicas de corpo, e a clássica é um misto das duas. Na hipnose clássica nós temos as induções rápidas e as induções instantâneas. Induções rápidas seriam aquelas como Dave Elman, como a espiral, como o falso aperto de mão de Richard Bandler. Então essas são alguns exemplos de técnicas que são rápidas. E por que rápidas e não instantâneas, né? Porque as duas não seriam a mesma coisa? Não. Em termos assim de frequência cerebral, né, que não é isso que determina necessariamente o transe, mas é um dos fatores biológicos que mostram que a pessoa entrou num estado diferente de consciência.
Nessa linha, né, neurocientífica aí da frequência cerebral, quando a gente faz uma indução normal na pessoa, uma indução rápida, a frequência cerebral dela que estava assim, normal, né, tava numa frequência normal, ela vai ir caindo de uma maneira decrescente, uma maneira degradê, digamos assim. Então ela não vai sair do que ela tá para uma frequência mais baixa imediatamente, ela vai fazer um degradê, então ela vai indo devagarzinho, devagarzinho até ela chegar lá, tá? Então normalmente induções rápidas têm esse resultado em termos de frequência cerebral. Agora, se a gente pega uma indução instantânea, então a frequência da pessoa que estava ali normal, né, estava numa frequência de acho que de 20 a 30 ciclos por segundo, a frequência que estava normal, na hora que recebe a indução, pum, ela cai lá embaixo e aí fica aí aproximadamente entre 2 a 4, 6 ciclos por segundo. Então tem uma queda muito brusca, tá? É abrupta mesmo. Você quer ser hipnotizado? Vem pra fundo, vem pra fundo, vem pra fundo, vem pra fundo, vem pra fundo. Coisa que já é diferente das induções rápidas. Então a diferença de indução instantânea para indução rápida, basicamente você pode interpretar como isso, tá? É que a instantânea vai lá e pum, e já coloca a pessoa em transe. E a indução rápida, ela tem todo um processo aí um pouquinho mais lento do que ela, né? Ainda é rápida, por isso que é chamado de rápida, mas tem um processo diferente. E a finalidade da hipnose clássica é tanto o atendimento clínico quanto também a hipnose de palco. Na verdade, a hipnose clássica ficou tão famosa por causa das apresentações de palco, né? Muita gente acha que é mentira, muita gente acha que aquilo lá é tudo combinado. Então, assim, apesar de ser uma fama negativa, né, que a hipnose sim é verdade, é tudo ciência, tudo que fazem ali no palco pode ser explicado cientificamente, tá? E já tem N estudos pra isso. Já cansei de falar isso aqui no canal, mas assim, começou mesmo que negativamente a vir uma fama para ela através da hipnose de palco. Então ela tem uma finalidade no palco que é muito fácil de se aplicar, até porque elas são rápidas, né? Então elas hipnotizam rapidamente a pessoa e faz o negócio ficar dinâmico, mas também elas podem ser usadas ali no ambiente clínico para tratamento, né, de doenças de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, fobias e etc. Agora vamos para a hipnose ericksoniana, desenvolvida por Milton Erickson. Milton Erickson é esse cara aqui que eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Ele era um psiquiatra, tá? Não morreu há muito tempo assim, em 1980, né? Não é uma coisa assim tão distante, né? Pra uma coisa tão incrível como a hipnose, né? E uma contribuição tão maravilhosa quanto a que ele deu pra técnica. E uma curiosidade aí também, se você viu a história da hipnose, é que o Erickson e o Elman eram da mesma época, mais ou menos. Eles tinham praticamente a mesma idade, quase a mesma idade. E eles chegaram até a trocar cartas aí, né? Que na época não tinha WhatsApp, era cartas. Eles chegaram a trocar cartas, porém o Erickson não tinha interesse na hipnose do Elman, né? Essa hipnose da linha clássica e tudo mais. Ele gostava da hipnose dele, até porque pela condição física dele, né? Pela doença que ele tinha, ele não tinha como fazer a hipnose dos meios como o Elman propunha, né? Porque ia utilizar aí de movimento de braço, de corpo, né? E é uma coisa que o Erickson já não tinha, né? Ele não tinha praticamente movimento de nada a não ser da cabeça, né? Ele mexia os braços um pouco, se eu não me engano, mas era basicamente só a cabeça. Então, mesmo que ele gostasse, pode ser que ele realmente não gostasse, mas mesmo que ele gostasse, se interessasse, ele não tinha como reproduzir aquilo. Então ele ignorou totalmente aí o Elman e os dois nunca chegaram a trabalhar juntos nem nada do tipo. Então a linha ericksoniana usa totalmente a fala, tá? Ele usa a fala, os movimentos, os gestos de cabeça, ele usa também metáforas aí, né? Ele conta histórias aí que tenham um significado aí parecido com o que a pessoa está enfrentando, né? Para que ela se identifique. Ele usa também técnicas de confusão mental. O que é isso? Então ele vai dando várias informações para a pessoa com uma finalidade de sobrecarregar a mente dela, para que então uma nova ideia seja embutida enquanto a mente dele está perdida ali com aquela quantidade de informações. Então existe também essa confusão mental que é muito utilizada na hipnose conversacional. E óbvio, junto com a confusão mental também tem a linguagem indireta. Então ele fala algumas coisas que tem um significado indireto para a pessoa e é como se o subconsciente dela fosse acatar. É tipo as linguagens subliminares, sabe? Aquelas imagens subliminares, linguagens subliminares. Então tem muito disso também, né, na hipnose conversacional. Look at that horse up there. In that direction. You don't need to move. You don't need to talk. Just look continuously in that direction. And
time you're looking at that. E a finalidade da hipnose conversacional costuma ser, na grande maioria das vezes, terapêutica, tá? Eu não tô dizendo que não possa se usar técnicas conversacionais para entretenimento, tá? Não tô dizendo isso. Mas, normalmente, quem tá nessa linha é mais pra linha terapêutica, tá? Não existe muito, assim, gente que trabalha com hipnose de palco e que fica usando técnicas conversacionais e exclusivamente conversacionais pra fazer o show, tá? E pelo menos eu não conheço, então eu conheço muita gente que faz isso, então se eu não conheço, provavelmente tem pouco. E antes de eu falar a última, tá? Não se esqueça de dar o like se você gosta desses vídeos assim, me ajuda muito aqui a divulgar o canal pra mais pessoas, tá? Não custa nada, só você apertar no likezinho aqui, deixa também a sua inscrição, se inscreve aqui no canal pra você sempre ver esses vídeos aqui super legais sobre a mente humana, sobre hipnose, psicanálise, tá? E entra lá no canal do Telegram também, não se esqueça. Bom, o terceiro tipo, a terceira maneira de se colocar alguém em transe é, como eu falei, a hipnose não verbal. E como o próprio nome diz, não verbal, é porque não existe verbalização. Ah, vá, é mesmo? Ou seja, não falamos nada. Quer dizer que a gente pega a pessoa do nada assim, olha pra ela e hipnotiza? Não, não é isso, tá? A gente fala que não tem verbalização no sentido de induzir a pessoa, mas na hora de conversar com ela, óbvio, né, a gente vai explicar pra pessoa, né, que a gente vai fazer hipnose com ela, a gente vai perguntar se ela quer, se ela tá disposta, vai explicar pra pessoa o que é hipnose e aí depois fazer com ela. O processo de não verbalização se ocorre a partir do momento que a pessoa topa ser hipnotizada. Então na hora que ela fala, quero ser hipnotizada, então beleza, presta atenção em mim. Pronto, aí depois que ela falou isso, que fizeram um contrato hipnótico, acabou, aí não vai ter mais nenhuma palavra, tá? Aí vai ser só coisas misturadas com neurociência, com tensão, com corpo, com fisiologia, mas nada de verbalização. E a hipnose não verbal começou tecnicamente com o Mesmer lá atrás. Apesar de o mesmerismo ser totalmente diferente da hipnose não verbal hoje, até porque o mesmerismo vai para uma linha mais esotérica, enquanto a hipnose não verbal é 100%, né, 150% totalmente científica. Então são linhas hoje totalmente distintas. Porém, o mais próximo da hipnose não verbal que a gente tem na história é o Mesmer, né, que ele começou com isso. Então o Mesmer fazia a hipnose não verbal com o nome de mesmerismo, né, por causa do nome dele, e era uma coisa com uma explicação mais holística, mais esotérica. Aí hoje em dia já temos a hipnose não verbal, que é distinta, apesar de usar técnicas semelhantes, né, é uma proposta totalmente diferente, mais científica. Como eu falei, a hipnose não verbal, diferente das outras técnicas, ela usa a tensão, a ansiedade principalmente, né, para fazer com que a pessoa entre em transe. Na hipnose não verbal a gente usa principalmente a proxêmica, acho que é isso o nome, proxêmica, que é o estudo da aproximação, quanto que a gente, né, se sente à vontade e confortável com as pessoas perto da gente. Por exemplo, se uma pessoa que você nunca viu na vida começa a chegar muito perto de você, uma pessoa que não é próxima, você vai ficar desconfortável, né? Você vai ficar mal. E normalmente a gente até chuta, digamos assim, qual é o grau de parentesco das pessoas pelo grau de aproximação. Se a gente vê duas pessoas muito próximas, com os braços se encostando, a gente logo pensa, são amigos, ou são namorados, ou alguma coisa assim. Então é uma coisa tão inconsciente nossa, tão automática, que serve tanto no nosso dia a dia como também pra gente olhar e analisar as pessoas sem nem que a gente perceba que está fazendo isso. Então a gente usa aí bastante a proxêmica na não verbal e também usa paralinguística, alguns sons não específicos que remetem a algumas coisas aí no nosso inconsciente que também são disparados para a finalidade de causar tensão na pessoa. E o princípio da hipnose não verbal é parecido com o princípio da tanatose, acho que é esse o nome, né? Vou colocar aqui a tanatose, que é aquele fingir de morto dos animais. Então a técnica da hipnose não verbal tem a intenção de causar o mesmo que aquela sensação no animal de fingir de morto, só que como nós não fingimos de morto porque somos animais racionais, então o nosso fingir de morto é o entrar em transe. Logo, a gente entra também no transe, costuma-se entrar no transe mais profundo que tem, que é no SDAIL, quando a gente recebe uma indução não verbal. E a finalidade da hipnose não verbal, ela normalmente é terapêutica também, tá?
Existe também pessoas que usam a hipnose não verbal para impressionar, né, em shows de palco, até mesmo antes de começar a hipnose de palco, né, de fato, começar o show, eles já fazem isso daí com algumas pessoas para impressionar, para deixar a plateia já pré-hipnotizada, mas digamos que ela faz parte da introdução do show para chamar a atenção. Não dá para você colocar a pessoa em transe não verbal para fazer ela fazer alucinações, comer cebola com gosto de maçã, esse tipo de coisa normalmente não é usado, pelo menos eu não conheço ninguém que faça isso também. Então, normalmente é para fins terapêuticos ou então para criar autoridade, para pré-hipnotizar a plateia, né, dando um show aí, fazendo a pessoa cair no chão e impressionar todo mundo. Bom, gente, esses foram os 3 tipos de hipnose, espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo e comenta aqui embaixo pra mim, por favor, comenta que eu quero saber a sua opinião. Qual desses 3 tipos de hipnose você achou mais interessante e qual você gosta mais? Eu espero você no próximo vídeo, na próxima aula do canal Hipnoanálise e até mais!